Nosso vídeo de hoje é sobre um assunto que, assim, eu vou entender perfeitamente se vocês não acreditarem de primeira, porque eu de primeira não acreditei quando me mostraram. E me mostraram porque eu gosto muito de ir buscar situações envolvendo pesquisas eleitorais, situações. A gente trouxe aqui o vídeo do Guilherme Russo falando por que o Ciro não estava participando ainda das pesquisas, uma justificativa muito superficial, e por que agora ele vai estar nas pesquisas, né? E nesse vídeo que foi levado até mim, estava falando sobre a ligação do PCC com a pesquisa Genial Quest. Mais precisamente, sobre a relação do Banco Genial com a pesquisa, Instituto de Pesquisa Quest. E essa relação entre os dois, nesse meio termo, é que estaria ali uma ligação com o PCC através de uma investigação da Polícia Federal. E é sobre isso que a gente vai falar com bastante detalhamento nesse vídeo para vocês, para que a gente, para que isso não vire só um discurso querendo ali favorecer e fortalecer um discurso político, uma ideia, uma posição política. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer você que está inscrito no canal, você que está aí no canal, curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos. Se por acaso o YouTube te sugeriu aí esse vídeo para você assistir, você gostou do conteúdo, achou interessante, achou pertinente, nosso convite para você se inscrever também no canal, comentar o que você achou do vídeo, se achou um absurdo muito grande, se o que a gente fala é factível, se você gostaria de compartilhar, porque é como a gente sempre diz, aqui a casa é de vocês. Mas vamos ao vídeo. Tudo isso começou quando uma operação da Polícia Federal chega na sua investigação até a Faria Lima, o coração financeiro do Brasil nesse caso. Na última quinta-feira, dia 28, aconteceu a Operação Carbono Oculto. É a maior operação da história nessa natureza de investigar movimentações financeiras formais. Foram cumpridos 350 mandatos e mobilizou 1.400 agentes. E nessa mobilização toda, o que se descobriu? O PCC movimentou 52 bilhões de reais com o uso de fundos de investimento e empresas de fachada. 42 alvos da polícia foram concentrados na Faria Lima. E desses 42 alvos da polícia, o que nos interessa aqui especialmente é uma fintech especial. A gente vai explicar o que é uma fintech para vocês. Um pouco mais contextualizado. A Receita Federal ela identificou 40 fundos de investimento somando 30 bilhões usados pelo PCC para lavar dinheiro. Uma das principais instituições investigadas é a fintech BK Bank, que teria movimentado 17,7 bilhões em operações suspeitas, sendo que 80% delas estariam ligadas ao PCC. O crime organizado percebeu que usar fintechs e fundos pulverizados é mais eficiente para dificultar o rastreamento do dinheiro do que os métodos tradicionais de lavagem. Houve um momento de muita incerteza, de muita insegurança ao confiar em bancos. E disso surgiu aí uma aposta de um mercado criativo, mercado financeiro criativo, que é a abertura dessas fintechs. Essas fintechs teriam quase todas as funções de um banco. E qual que é o principal problema disso tudo? As fintechs, elas não estavam devidamente regulamentadas. Hoje, depois dessa operação, já foi regulamentada a fintech, ou seja, toda regulamentação que hoje alcança um banco vai também regulamentar essa fintech, que é uma alternativa criativa aos bancos tradicionais. Dentro dessas fintechs, existe a fintech que é o Banco Genial, que é uma instituição financeira listada na investigação. Um dos fundos administrados por essa fintech, Hedgeford, fundo de investimentos, é um fundo investigado nessa operação. O Banco Genial emitiu uma nota sobre isso. Em nota, o banco disse estar surpreso e indignado com a citação, alegando que sempre atuou dentro dos padrões de governança e compliança. Mesmo assim, o banco decidiu renunciar a esse fundo de investimento
até que as investigações fossem desenvolvidas e apuradas e concluídas. E como é que o Instituto de Pesquisa Quest entra nisso? Um dos principais parceiros do Instituto Quest é o Banco Genial. O Banco Genial, ele financia pesquisas através da Quest, por isso que a gente conhece muitas vezes as pesquisas como Genial Quest. Se trata do Banco Genial, que é uma fintech que administra um fundo de investimento que é o Hedgefor, que está sendo investigado pela Polícia Federal, e esse Banco Genial tem uma parceria e financia as pesquisas do Instituto Quest. E dessa parceria, pesquisa eleitoral no Brasil virou mato. Por que mato? Porque toda semana a gente vê uma pesquisa diferente, com uma característica diferente, falando sobre a intenção, né? Falando sobre o que a população pensa do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral. E agora, como é que a gente pode ver uma ligação política com isso também? Também é factível a maneira como a gente vê a política envolvida nisso. O comando da Quest é de Felipe Nunes, cientista político que já trabalhou com pelo menos 2 petistas, Dilma Rousseff e Fernando Pimentel. Além disso, a gente vê muito Felipe Nunes, por exemplo, em jornais como a Globo News. Então, precisa causar preocupação o fato de que um banco de investimentos, que é parceiro principal do Instituto de Pesquisas, que faz pesquisa igual mato, né? Tem mais pesquisas do que os coelhos conseguem se reproduzir, tem que causar na gente uma certa incerteza. Essa incerteza justamente vai ser sanada com a investigação adequada. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito digital, influencer, político, que está atrelando isso ao campo político de uma maneira muito imediata e automática. Que a Quest, em parceria com o Banco Genial, tem feito, por exemplo, para ver a popularidade do Alexandre de Moraes, para ver também a impopularidade de Bolsonaro, entre outras questões que são transversais ao espírito político eleitoral que está rondando no país nesse momento. E nos causa uma preocupação porque o que a gente trouxe aqui no vídeo anterior envolvendo o Guilherme Russo, falando aquela desculpa esfarrapada para falar por que político X não aparece nos arranjos de segundo turno. O que nós estamos querendo dizer aqui é necessário que se desenvolva uma investigação meticulosa sobre a situação e que se avalie até que ponto existem ilicitudes nessa relação do desenvolvimento das pesquisas pelo Instituto Quest a pedido do Banco Genial e até que ponto o PCC está envolvido nessas relações de parcerias. Por enquanto, nada está comprovado. Por enquanto está tudo no campo da associação, mas a gente precisa ressaltar, a associação existe. Então é necessário que se apure com cuidado essas relações entre o Instituto Quest e o Banco Genial, para ver se de fato essa relação do Banco Genial com o PCC traz consequências para o Instituto Quest quanto à credibilidade das pesquisas que têm sido desenvolvidas, que pela quantidade, certamente em uma medida muito profunda, moldam a opinião pública sobre a realidade política do país. Então, sim, tudo que eu falei aqui vai estar descrito para vocês em reportagens na descrição do canal aqui embaixo para vocês verem que é tudo factível, nada provado, mas é tudo factível. As ligações estão corretas. Agora o que a polícia precisa fazer é investigar e descobrir o que ali é uma generalização e o que ali de fato traz de ilicitude. É certo que a gente viu muita coisa extremamente questionável vindo tanto do Felipe Nunes, dessa relação com a pesquisa eleitoral que ele tem, diretor do Instituto Quest, e ao mesmo tempo trabalha diretamente com um grupo político específico. E a coisa ainda soma que o Guilherme Russo, que é o diretor de inteligência da Quest, ele falou também o porquê que eles fazem determinadas escolhas para desenvolver as pesquisas. E são escolhas extremamente
controversas. E isso precisa ser analisado também, como é que isso tudo pode estar ligado uma coisa com a outra, com um grupo criminoso que quer modelar de alguma forma a imagem eleitoral do país, e até que ponto isso tudo é apenas uma situação normal que está virando uma coisa desse tamanho. Mas a gente precisa esperar que as autoridades analisem, investiguem, para que certezas possam aparecer, porque por enquanto as certezas elas são muito pequenas. O que a gente sabe existem associações muito próximas, mas é só isso, nada mais que isso, apesar de tudo. Então que se investigue para a gente entender o que está de fato acontecendo. É isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.